Boa noite, tudo bem? Eu sou a Simone Bastos, aqui da Derou Filmes. Hoje estamos dando continuidade às comemorações da Derou Floripa. E hoje nós vamos conversar com uma diretora de fotografia chamada Kiker Krieger. Maravilhosa, ela é operadora de câmera, colorista, uma mulher incrível que por um acaso se formou comigo na Unisul. Eu vou chamar lá. Vamos ver se ela já está por aqui. Cadê a nossa convidada? Olá, Kiki! Oi, Tudo Simone, querida, tudo bem? bom? Vou tentar prender meu telefone aqui para ver Tá. se fica firme o Eu vou dar uma negócio. ajustada aqui também no meu, que agora. Tá, tô inventando aqui um método. Aham. Aí, ficou. Tá meio Não, tá capenga, mas vamos ver ótimo. se dura. Nada. Tudo bem, Tudo querida? bem. Um prazer enorme te receber aqui hoje, nessa comemoração da Derô Floripa, os 2 anos que a gente está aqui em Floripa também, além de São Paulo. Estava Hum, falando aqui para o nosso público que está assistindo e que vai assistir depois, que você se formou na Unisul. Nós nos formamos juntas na Unisul, né? isso, Você é uma isso. cineasta que enveredou pela fotografia, uma diretora de fotografia maravilhosa. Estava comentando aqui. Eu Obrigada. gostaria que você pudesse se apresentar um pouquinho para o nosso público, por favor. Tá. Então, o meu nome na verdade é Cristina, né? Mas quase ninguém sabe. Então, o meu nome é Cristina, mas eu tenho esse apelido que já virou quase um nome, né? Que é Kiki, desde criança, assim. E aí eu, enfim, sou conhecida assim, né? Acabei assinando também meu trabalho como Kiki. E eu sou de Santa Catarina, sou nascida em Itajaí e estudei cinema na Unisul, entrei na faculdade com 17 anos, era menor de idade ainda. E estudei, fiz o curso de cinema e acabei virando assistente de câmera, operadora de câmera e diretora de fotografia, né? Então, assim, tenho essa trajetória, vamos dizer. Que legal, Kiki. A gente sempre fica muito curioso, né, com as histórias das diretoras de fotografia, das cineastas, né? Eu queria que você falasse para a gente como é que foi esse descobrimento, como é que você descobriu que queria fazer cinema, como é que foi isso, aí, essa história da fotografia também, né? Porque no cinema a gente estuda várias coisas, né? E lá no meio a gente É, vai enveredando para produção, fotografia, né? sim. Como é que foi essa Olha, história? foi assim, eu conheci a fotografia quando era adolescente, né? Assim, pré-adolescente, meu pai gostava de fazer foto e eu acabei aprendendo a fotografar com ele, né, em negativo. E gostava muito, assim, era um hobby que eu levava, né, na adolescência, e isso fez com que eu criasse essa conexão com essa ideia de olhar, né? Olhar para as coisas, buscar coisas no mundo, porque a fotografia tem muito isso, né? Quem gosta de foto sabe que é uma atividade que a gente está sempre olhando em volta, né? E tendo a nossa atenção muito para o mundo, né? Então eu tinha isso já desde a adolescência, que eu cultivei ali já pequenininha, né? E aí na hora de fazer decisão de faculdade, eu queria escolher um curso que eu pudesse trabalhar com isso, com câmera, com olhar, né, com a fotografia de alguma forma. E eu estava achando que eu ia fazer publicidade, porque era o curso que tinha na minha cidade, né, em Itajaí. Eu achava que eu ia para esse lado, até que eu descobri o curso de cinema. Daí eu descobri que tinha um curso de cinema, fui olhar a grade curricular, e aí eu vi que ali teria várias aulas de fotografia, né? Um, dois, três, quatro. E me apaixonei pela grade quando eu vi, achei o máximo. E é curioso, porque eu fui estudar cinema, mas eu não era uma pessoa muito do cinema, eu era uma pessoa que gostava de foto, né? Foi a fotografia que me levou para o cinema, né? E não o contrário, não o cinema que me levou para a foto. Então, eu acabei caindo no curso de cinema porque eu pensei, nossa, a publicidade ia acabar me levando muito para esse lado do produto, né? Eu talvez aprenderia sobre foto, mas ia cair nessa questão. Eu tinha muita coisa de criação, de venda, né? De público, e o cinema tinha essa grade muito mais voltada para o artístico, né? Para a expressão.
expressão do sentimento, que combinava mais comigo. Então eu fui assim, né? Me joguei sem nem pensar muito o que que seria dali pra frente, né? Fui na loucura, assim, vamos dizer. Que Foi legal. assim que eu cheguei lá. E como é que foi o processo da faculdade até os tempos atuais dentro dos seus trabalhos aí? Como é que foi esse Processo da crescente, né? faculdade. Você Então, eu fez tive muitas produções lá na Unisul? Como Então, foi? eu tive uma sorte, assim, sabe, Simone? Porque eu, na verdade, quando eu entrei, eu já estava muito, assim, correndo atrás de oportunidades de trabalho, né? De fazer algum tipo de trabalho. Era bem difícil a gente conseguir ter uma abertura, assim, né? E eu tive uma aula de roteiro e documentário, né? Com a Márcia Paraíso, que é uma professora que eu gostei muito. E e eu tive a sorte de receber essa oportunidade de trabalhar com ela como estagiária da produtora dela, né? Ela ficou sabendo que eu queria ser diretora de fotografia, né? Porque a gente sempre fala, os professores perguntam, o que que cada um quer ser? E eu acho que ela achou legal, né? Assim, que eu era uma menina tão nova e já sabia o que eu queria e acabou me chamando para trabalhar com ela. Então, já, assim, mais ou menos na metade do curso, eu recebi essa oportunidade de estar vivenciando o mercado, assim, né? Comecei a dar os primeiros passos ali. E aí, assim, dali em diante, eu comecei a fazer outros contatos, novas oportunidades, fui me desenvolvendo e isso abriu muitas portas, né, a partir dali. E também, assim, uma parceria que eu tenho até hoje com esse pessoal, né? A gente trabalha junto já há 15 anos, isso faz 15 anos. Uau, Então, foi meio que por aí que eu comecei, a partir de um estágio numa produtora, né? que legal, né? É muito boa essas oportunidades, né, que vão Mas surgindo. é raro, assim, É né? O raro. tipo de coisa que eu vejo, assim, as pessoas, como é que eu começo? Eu falo, olha, não sei também, porque para mim aconteceu de uma forma tão inusitada, né? Tão... Sim, sim. Mas é isso. Ai, que legal. E Kiki, fala um pouco dos seus processos de criação. Como é que funciona os seus processos de criação junto com o diretor, né? Porque tem que estar ali muito alinhado ali, né? O diretor e o diretor de Sim, fotografia. Fala um pouquinho como é que funciona o então, seu processo, né? tá, depende muito assim do projeto que a gente está fazendo, né? Porque assim, eu trabalho com documentário e trabalho com ficção, né? E eu tenho uma escola muito mais do documentário. E daí cada tipo de trabalho vai ter um processo, porque o documentário ele costuma ter muitas limitações, né? A ficção também tem as suas, assim, orçamentárias, né, digamos, mas o documentário ele tem outras limitações, que é equipe, estrutura, o que que vai ser possível fazer, o deslocamento, o que que eu vou poder levar. Então, isso já é bem limitante, né? Então, muitas vezes, o documentário, assim, eu tenho. Claro que a gente pensa muito sobre o que que é, sobre o que que o filme fala, mas esse processo criativo ele é muito podado também pelas nossas limitações de estrutura, né? Mas, digamos que no mundo ideal, né, onde não hajam tantas limitações, eu iria, primeiro assim, eu converso, né, com a diretora ou diretor sobre o que que é o projeto, né, leio o roteiro, quando ficção, né, leio o roteiro e primeiro eu faço uma leitura desse roteiro tentando entender aquela história sem ver nada, sem enxergar, sem pensar em imagem, sabe? Pensando no que o filme está falando ali, né? Quem é aquele personagem, qual que é a história daquela personagem, onde que ela quer chegar, onde que o filme vai te levar, o que que o filme quer que o espectador sinta, do que fala, né, no fundo, aquela história daquela família ou daquela pessoa, o que tem por trás de pano de fundo. Tento entender, assim, fazer essa análise mais sobre esse contexto que está ali por trás, né? E aí, ou eu vou conversar com o diretor sobre isso, ou eu vou daí fazer uma segunda leitura em que eu vou tentar, porque daí eu já conheço a história, já sei o que vai acontecer, né? Já estou sabendo sobre do que se trata. Aí eu vou fazer uma leitura em que eu começo a visualizar um pouco mais, né? Assim, coisas que envolvam a luz, principalmente, coisas que envolvam um quadro, né? Muitas vezes a relação
do espectador com a história, né? O meu espectador, como que eu quero que ele se sinta nessa história, se ele é alguém que está vendo isso de perto, se ele é alguém que está vendo de longe, né? Assim, o quanto que ele vai entrar, como, se é devagar, se já entra no filme muito próximo daquilo tudo. São várias coisas, são múltiplas várias combinações, né, de câmera, quadro, luz, cor, que podem acontecer, que vão me ajudar a conduzir o espectador para aquele sentimento daquele filme, né? Então tem muito isso. Primeiro entender o sentimento, de qual sentimento se trata isso, e como que eu vou fazer depois para chegar nesse sentimento. Então, aí eu faço esse processo de ler e tentar enxergar cada cena. Essa cena, né? Se é uma cena que o espectador, o personagem estaria num quarto, esse quarto é um quarto iluminado, é um quarto escuro, né? É um quarto agradável, não é? Da onde que viria essa luz? Que tipo de iluminação teria nesse quarto no sentido da ficção, né? Essa pessoa estaria num quarto que é só um abajur? Não, teria uma luz de poste vindo da rua. Como que é isso, né? E assim vai construindo, assim vai nascendo devagarzinho, né? Essa parte de imagem, assim. Sim, Meio sim. por aí. Eu acho belíssimo o trabalho de diretor de fotografia. É uma das minhas frustrações Ah, como é? cineasta. Eu queria muito ter estudado, enveredado também para fotografia, Aquela né? Mas foto? eu sempre fui apaixonada, mas nunca consegui me dedicar assim, né? Aham, Para fazer, né? Para aham. trabalhar, né? Com fotografia. E falando, gente, eu gosto muito de produzir, né? E eu falei, não, eu vou enveredar para essa coisa de produção. E agora eu estou indo mais para direção também. Mas Assusta um pouco, né, a é, fotografia, assim. Eu tive também o meu processo. Quando eu cheguei na faculdade, não foi uma coisa que foi, assim, linda e maravilhosa desde o início. Tipo, sim, ai, sim. eu vou ser isso, eu quero e eu vou, eu mirei e fui embora. Não, eu tive muitas crises de achar que eu jamais seria, de achar que seria muito difícil, né? É, enfim, é uma história muito longa, né? Na vida de uma pessoa, em direção de fotografia. É verdade, verdade. E Eu Kiki, queria só falar uma coisa, eu tô vendo claro, várias mensagens aqui, mas pode. eu tenho medo de me desconcentrar da Não, conversa, pode, vamos lendo as ficar, pessoas. vamos curtir Enfim, também, é importante. Sejam bem-vindos, depois eu pode falar, vejo Cris. tudo aí, tá? Porque eu não consigo ler e me É, concentrar, então a gente vai tentar tirar alguns prints aqui, tá porque às bom, vezes quando acaba, a gente não consegue ver depois os comentários, né? tá, Mas eu vi tá. que a Alicia está aqui, eu já vi que A ela falou Alice, que é o você é uma Clóvis, eu grande vi. fotógrafa. Ela falou aqui, eu lembro de ter lido aqui. Tem uma turminha boa aí conosco, né? E A depois, Alice é parceira. né? Mas então, Mas vamos embora. eu queria que você falasse um pouquinho das suas referências como diretora de fotografia. Você tem alguém que você segue, que você gosta, que você curte, Olha, né? eu confesso que não, assim, claro, existem vários diretores, diretoras, né? Assim, diretores de cena e diretores de foto que eu gosto. Não tem um nome assim que eu te diga, olha, essa pessoa é realmente alguém que eu, sabe, sigo e tipo é o meu mestre. Não, porque Aham, eu sim. gosto muito de, às vezes eu gosto do trabalho de um trabalho desse diretor ou dessa diretora e não gosto de outro. Enfim, e às vezes eu vejo filmes que eu também não, nem sei de quem são, mas eu gosto do filme, e aí acaba que eu não fico também buscando, sabe, essa coisa de quem fez, quem assinou, quem é o humano que tá ali por trás, que pra mim o filme é um todo, assim, sabe? Sim, sim, Então, às vezes eu legal. gosto de uma obra como um todo e não necessariamente eu vou saber quem foi que fez, eu gosto só do filme, sabe? E, então, assim, mas eu tenho nomes, né, que eu costumo pesquisar, que eu vejo filmes depois fico na cabeça e sempre gosto, né? Clássicos, diretores clássicos, né? Eu gosto muito do Bergman, gosto muito do diretor de fotografia que trabalhou com ele durante muitos anos. Tem algumas mulheres também que eu tenho tentado acompanhar o trabalho, né? Mas eu não tenho um nome assim que eu vou te dizer, olha, essa pessoa é a minha favorita, sabe? Sim, Não sim, tenho. sim. E Kiki, me fala qual foi o filme, o processo que foi mais desafiador assim na tua trajetória como diretora de foto, assim? Olha, essa pergunta é uma pergunta tão difícil, sabe? Porque os filmes, assim, eles têm, cada filme
pode ter um tipo de desafio diferente. Pode ser um desafio que seja técnico, né, de como que eu vou alcançar, que uma das coisas da fotografia que é difícil em geral é isso, né? A gente quer um resultado, não é só a criação que a gente tem que fazer, né? É a criação e como que eu vou chegar nisso. Eu sou a pessoa que, junto com a minha equipe, vou ter que saber como chegar neste resultado, né? É para isso que a gente também está ali. Então, pode ter um desafio que é técnico e às vezes pode ter um desafio que é, assim, de desconforto por ser um lugar muito quente, por ser um lugar muito inóspito, ou por ser muito longo, um projeto muito longo, ou por estar tratando de um assunto que é delicado. Então, eu fico assim, se eu tiver que escolher um filme para te falar, é difícil, porque todos os projetos têm algum grau de dificuldade Sim. sob aspectos diferentes, assim. Eu te diria que, claro que os primeiros trabalhos que a gente faz sempre são desafiadores nesse sentido técnico, porque a gente é sempre mais inseguro, né? A gente nasce já com essa insegurança e a gente vai adquirindo essa autoconfiança com o tempo. Então, os primeiros trabalhos que eu fotografei, talvez tenham sido os mais desafiadores no sentido técnico. Mas eu vou te dizer que o mais difícil para mim, em geral, é assim, essa questão do ficar longe de casa por muitas semanas, né? Os filmes que eu fiz, tipo, teve um longa que eu fiz como assistente de câmera, que foi o primeiro trabalho que eu fiz como assistente, o primeiro longa, na verdade, né? O primeiro longa foi, acho que 2011, e sei lá, eu acho que foram oito semanas no Amazonas, no meio do mato, dormindo num barco super, assim, sem muito conforto, com mosquito, calor, as pessoas volta e meia, um ficava doente. Então, assim, foi muito desafiador nesse sentido, porque era um clima muito difícil, né? Da umidade, muito equipamento, assim, toneladas de equipamento. Ali eu quase desisti, te confesso. Eu olhei e falei, cara, não sei se eu vou aguentar. Não sei se eu quero mais brincar, porque foi muito pesado, sabe? Foi muito pesado, mas depois eu superei, né? Eu entendi que eu ia ter que ser forte, não ia poder, para trabalhar com foto, eu ia ter que ser forte, Sim, porque é cansativo, né? sim. E também tiveram trabalhos que, assim, foram desafiadores, porque eu fiquei, por exemplo, 9 semanas filmando, assim, foi uma delícia, a gente fez toda a costa brasileira de carro, né? Mas, Uau. pô, foram 9 semanas com 4 homens dentro de um carro, sabe? Foi difícil. Foi difícil, assim, porque o convívio muito intenso, era um Big Brother, né? Então teve esse desafio. Que não foi tão tecnicamente tão difícil, mas teve esse desafio, assim, do convívio social, né? Sim. Então, complicado de escolher te dizer qual foi o mais, assim, não sei. E você falou agora que só tinham mais homens, né? Isso é uma característica muito do cinema, né? De ter muita presença majoritariamente de masculina, né? Como é que as pessoas te veem, te tratam ali no set? Como é que você se sente? Olha, assim, eu Sente vou te falta das dizer que mulheres? Fala um eu pouquinho. não sinto, eu trabalho com muita mulher, sabe, Simone, pra Ai, te que falar a legal. verdade, assim, eu não sei se eu sou uma exceção, mas esse caso foi, acho que o único caso onde tinha mais homens, mas assim, aconteceu, não foi também nenhuma coisa do tipo, foi uma situação ali, a equipe né, ia fazer, o diretor e, enfim, aconteceu, mas tudo certo também. Mas eu também já trabalhei com equipe só feminina, já tive essa oportunidade maravilhosa. Legal. Em geral, trabalho com muitas diretoras, tenho várias amigas diretoras com quem a gente tem parceria já de longo tempo, sabe? Longa data. Uhum. Então, também as equipes, assim, bastante mistas, né? Também já tive, assim, em geral, as equipes, assim, principalmente as maiores, assim, elas são bem diversificadas, né? Mas, assim, é- enfim, relações humanas, né, Simone? Assim, Sim. é complicado, assim, o nosso trabalho é um trabalho que envolve muita gente, envolve muita Uhum. coisa boa, muita coisa difícil, Uhum. muitos momentos, assim, de ansiedade da equipe inteira. Então, Sim. assim, digamos que todo mundo precisa ter, assim, um equilíbrio, né, emocional, tanto homens quanto mulheres. Agora,
Nessa questão de gênero, também, assim, eu acho que eu fui um pouco sortuda também, sabe? Eu tive trabalhos, assim, com pessoas que sempre me apoiaram, que sempre gostaram, inclusive. Assim, eu sinto muito... Eu, claro que tiveram trabalhos em que eu senti mais essa questão da rivalidade homem-mulher, assim, né? De tipo, em geral não com assistentes, mas às vezes com pessoas que estão, por exemplo, co-dirigindo fotografia comigo, às vezes pode acontecer, sabe, de ter... Mas é difícil, né? A co-direção, acho que para qualquer um, seja homem com homem, mulher com mulher, é difícil. Mas em geral eu sempre fui muito bem tratada, eu sempre senti, assim, principalmente dos homens com quem eu trabalho, assim, uma admiração, sabe? Admiração de estar lá trabalhando comigo. Não sei se é sorte, né? Porque também cada um tem a sua trajetória, né? A sua história. Então não posso Sim, falar sim, da minha situação como se ela fosse assim um reflexo do mundo, né? sim. Mas eu tive muita sorte, assim. Eu tive grandes oportunidades vindas de fotógrafos homens. Que legal, né? Muito importante É, isso, né? Eu sinto muita falta de estar com mais mulheres no set, assim, sabe? Dentro dos processos. Na medida do possível, a gente é, tem chamado, assim, o máximo de mulheres, principalmente para encabeçar mesmo fotografia é. executiva, né? Eu acho que a gente precisa Eu vejo desse... isso uma tendência, sabe, Simone? Assim, vou te Uhum, confessar, nos últimos trabalhos eu vejo essa preocupação, sabe, das pessoas de querer colocar mulheres, acho muito legal. Eu tenho sentido que isso é uma tendência, né? sim, E então, cada vez mais, né? Principalmente a gente tentando se preocupar em ter uma equipe bem mista, no mínimo mista, né? Mesma quantidade assim de homens e mulheres, mulheres na cabeça, nas cabeças sim, de equipe, sim. né? Tive experiências ótimas aí nos últimos anos. Ai, que bom, que bom. Eu consegui ter a oportunidade de assistir um curta teu chamado A Luta. Você Ah, sim, produziu, tu viu? você produziu agora na Foi. pandemia, né? Eu queria que você contasse um Aham. pouquinho desse processo, né? Eu achei tão lindo, assim, a gente estava também dando uma olhada no teu Instagram, nas tuas fotografias, a sensibilidade que você tem, teu Reels ali, que a gente estava também dando umas piadas. Eu senti muito poético, sabe? Muita Ai, que poesia no teu bom, olhar. Eu obrigada. fiquei bem emocionada, assim, sabe? De saber mais do seu Que bom. trabalho. Fala da luta pra Vou gente. falar da luta. Então, foi assim, Simone. Veio a pandemia, né? E aí foi aquele caos para todo mundo, né? Aquela sensação assim de medo e impotência e o que eu vou fazer e tédio, né? Principalmente muito tédio. Então, eu tava muito cheia de projetos, cheia de coisa para acontecer, tava. E aí, assim, aconteceu que a minha avó, que tem 93 anos atualmente, né, veio morar com a gente, veio ficar comigo e com a minha mãe na nossa casa, né? E eu tava lá, e eu tava com ela, cuidando dela, ajudando a cuidar, né? A pessoa já com as suas limitações e de repente, assim, eu comecei no convívio com ela, eu fiquei tão emocionada com algumas cenas que eu vi dela, sabe? Tipo, ela, assim, vendo o impacto que a pandemia teve na vida dela, aquilo me chamou tanto a atenção, porque de repente veio esse boom de live e Zoom e conversa assim virtual e a família toda naquele negócio. Coisas que ela não reunia a família há muito tempo, eu acho, a família toda. E aí, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa cena dela vendo pela primeira vez a família toda, assim, naquela conversa virtual, sabe? Aquilo. E, assim, eu olhava para ela e ela estava muito emocionada. Ela estava assim, nossa, quando que eu pensei na minha vida que eu ia ver uma coisa dessa? Todo mundo, parecia que estava cada um no seu apartamento ali naquela tela, sabe? Então, assim, pequenas coisas que eu fui vendo do convívio com ela que me emocionavam, assim, de olhar, né? E aí eu pensei, eu tô aqui sem nada pra fazer, tô com ela nesse momento histórico, que depois isso aqui vai ser um momento histórico, né? Pensava assim. Aí pensei, e também eu já tinha feito um trabalho lá na faculdade, que a gente nem falou, né, no meu TCC, que chama Fotossensível, que era um trabalho sobre a importância do registro, né, assim, como o registro como esse poder que a imagem tem de te transportar para o passado, né? Falava disso, sobre a importância da memória, né? E aí eu pensei, eu vou filmar ela, né? Vou filmar essas coisas que eu tô vendo, porque depois ela vai morrer, ou às vezes a gente morre antes, né? E eu vou querer ter isso para mim, né?
Então, aí peguei uma câmera emprestada, com o pessoal que eu trabalho, né, que tem assim uma câmera bem compacta, com uma lente, tudo muito compacto e bom, né, que fosse bom, microfone e tal, e comecei a filmar ela, assim. Comecei a botar a câmera, deixar, sabe, aquele coisa bem de observação, deixar a câmera ali como se fosse uma pessoa junto na sala com a gente, capturando ali aquele momento do noticiário, o acordar, o café da manhã. Comecei a fazer esse registro, esse diário, na verdade, né, esse diário, e comecei a fazer esse registro com ela, e comecei a ter um material incrível na mão, né? Comecei, nossa, meu Deus, isso é muito bom, né? O que eu vou fazer? Comecei, e eu não tava sem nada pra fazer, né? Tava, tipo, todo mundo em quarentena e tal, e precisando ocupar a mente, né? Então eu falei, quer saber? Eu vou começar a editar. E eu não editava, nunca editei na vida, né? Falei, vou aprender esse negócio. Comecei a aprender lá sobre edição e comecei a brincar de fazer um filme, né? E começou a nascer um filme. E foi aí que surgiu aí os editais de emergência, né? De emergência cultura. E eu abri um prêmio do Itaú Cultural, né? Para prêmios de filmes de 3 minutos, eu acho que era isso, né? Até 3 minutos. Chamava Arte como Respiro. E eu falei, cara, eu tô com esse material aqui, vou fazer uma versão curta, né? Daí fiz uma versão curta só para esse prêmio do Itaú. E aí acabei sendo contemplada. E foi ótimo, né? Eu pensei, uau! Que legal! Fiz alguma coisa e tal. E fiquei super feliz. Aí, enfim, aí a luta veio disso, veio desse material, que depois virou um longa, que existe, né? Um filme que já tá pronto. E o filme já passou no Festival Guarnicê, só que eu também tô com alguns problemas de direito autoral de trilha, né? Porque como é um filme que eu fiz sem dinheiro, sem verba, eu fiz tudo sozinha, né? Enfim, não tive nenhum custo, assim, eu não tenho como pagar esses direitos autorais. Então a gente está tentando inscrever o filme em alguns editais de finalização para ver se eu consigo, né, fazer com que esse filme seja mais visto, assim, possa ser exibido em algum lugar sem que eu tenha problemas assim jurídicos. Sim, sim. E é isso. Nossa, que coisa. E a sua avó, quando se viu, como é que foi? Você mostrou para ela esse Então, eu tava material? morrendo de medo, né? Porque assim, ela via a câmera e eu falava, tô te filmando, tu sabe que eu trabalho com Aham, cinema. Aham, sim, aham, tá bom. Mas aí ela já esquecia, porque ela tem a sim, memória curta, né? Ela não, ela tem a perda de sim, memória recente, então. Mas eu sim. mostrei pra ela em primeiro lugar, assim, né? Quando o filme ficou pronto, aí eu falei, olha, primeiro eu vou mostrar pra ela ver como é que ela se sente, né? E foi muito engraçado, porque no início ela não entendeu nada, né? Ela, tipo, porque é difícil se ver, né, Simone? Assim, a Sim, gente mesmo se acha difícil, né? é, Se encarar a própria imagem. Imagina pra ela, né? é. Então, no início ela ficou meio chocada, mas depois ela começou a rir, assim, dela mesma, sabe? Porque ela é muito espirituosa, ela é muito engraçada. Então ela Legal. começou a rir, assim, e achar legal, sabe? Olha E o só. filme termina de uma forma muito bonita. Então, quando termina, ela fica tão emocionada que ela acha o máximo, assim. E o bom é porque, como ela tem a perda da memória recente, ela vai lembrar sempre da cena final. Então, quando chega a cena final, ela ama e ela já esqueceu lá do início das outras cenas, ela já esqueceu, sabe? Que Ela fica com legal. aquele momento, assim, final na cabeça. Então, Sim, ela sim. gosta. Ela gosta. Ai, que legal. Olha, tem mais uma perguntinha aqui, peraí. Um Diga pouquinho. lá. Ah, peraí. A gente falou sobre, já falou sobre essa questão da equipe majoritariamente masculina, né? Que a gente tem visto muito e tá mudando, né? Uhum. Então você Tá como mudando muito, nossa, é, já tá, eu vejo assim, tem super, muitas meninas hoje em dia, assistente de câmera, fotógrafa, assim, é uma realidade que tá realmente mudando, sabe? Fico muito feliz de ver. sim, É aquela coisa, é um processo, né? Eu tenho tentado, assim, contribuir para esse processo também de formação, porque é muito difícil ter oportunidade, né? Assim, acho que é, não só para meninas, até para os homens é difícil conseguir entrar no mercado. Não é um mercado que é sim, muito aberto, né? Dependendo da região, onde a gente tem, tipo, mercados muito pequenos, existe sempre aquela panelinha. Então é complicado, assim, essa área da assistência de câmera, principalmente, que é a porta de entrada, assim, né, para foto, também é uma área que para fazer tem que ter experiência, para ter experiência tem que fazer, então fica difícil furar esse ciclo, sabe? Eu tenho tentado, assim, sempre botar
uma estagiária, sabe? Alguém assim para começar, para poder ver, né? A gente tem feito uns cursos antes da pandemia, né, pelo menos. E assim, para tentar cavar um pouco mais e ampliar um pouco mais aqui, porque São Paulo, assim, eu vejo que no eixo Rio-São Paulo, Porto Alegre, a gente já vê bastante meninas, né? Aqui ainda tá engatinhando, eu acho. Mas eu vejo muitas meninas com vontade, sabe? Tem muitas meninas querendo, assim, isso já é bem importante, né? Que pelo menos queiram, assim. Verdade. E é complicado, né? Porque além de tudo, né? Equipamentos também, né? Existe depois do digital, é tudo muito rápido que fica obsoletas né, os É, equipamentos. São tecnologia muda equipamentos muito rápido, caros, né? né? São equipamentos muito É, caros. Tem assim, muito isso também, né, Kiki? assim, ó, eu vejo, né, claro, o equipamento, assim, com o avanço da tecnologia, por um lado ele fica mais acessível, mas agora com o dólar alto não tá mais tanto, né? Já foi mais, eu acho. Sim. Mas, assim, as câmeras estão ficando mais leves, né? Tudo tá ficando mais leve. É, e sim, a tecnologia avança, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? É uma característica do nosso tempo. Tá sempre se atualizando, os processos, né? Hoje em dia, a colorização também, a flexibilidade das câmeras, a flexibilidade do software de colorização, o acesso também gratuito a esses programas, tá fazendo com que, assim, a gente vai se desenvolvendo mais, né? Sim. Então, tem algumas coisas que são mais acessíveis hoje, eu acho. Por outro lado, agora com esse dólar alto também tá mais difícil, né, de novo. Verdade, verdade. Mas me fala um Enfim, pouco desse teu trabalho de colorização. Como é que está sendo? Você está sendo muito solicitada? então, isso começou assim quando eu nunca pensei que eu fosse estudar assim, né? Mas o que aconteceu foi que eu tinha muita dificuldade de dialogar com os coloristas, né? Chegava nessa parte da colorização, eu não sabia como que eu me comunicava, né? Como é que eu descrevia a imagem que eu queria, assim. E eu comecei a estudar primeiro para poder me comunicar com essas pessoas. E também eu tinha algumas questões que eu via, assim, tipo, eu ia lá, marcava a cor do filme, né, com finalizador, e muitas vezes eu me frustrava porque eu via uma cor lá no estúdio da pessoa, e depois quando eu ia assistir em qualquer outro dispositivo, eu via que tinha uma diferença muito grande, né? Eu falei, nossa, mas essa não é a cor que eu marquei, por que que isso está acontecendo, né? Por que que isso aconteceu? E aí eu comecei, assim, a estudar um pouco mais sobre essa questão por trás, né, dos displays, o que estava acontecendo e comecei a gostar muito desse mundo da colorização, sabe? Eu realmente me encantei pela finalização e isso melhorou muito também o meu trabalho porque eu pude ver como que eu poderia melhorar a pré, sabe? O que que a finalização me proporciona, até onde eu posso ir com ela, de que forma que eu posso me preparar na captação para ter uma finalização melhor. Então, ela me deu todo esse conhecimento de pós que é muito bom para quem é diretor de fotografia, sabe? Assim, eu acho que é essencial. Hoje em dia, inclusive, eu acho que o futuro, assim, a gente vendo esses programas de cor com tanta flexibilidade, eu vejo que o trabalho da fotografia, do diretor de fotografia, está muito na mão do colorista. Ele pode fazer tantas coisas que o teu filme vira outra coisa, sabe? Nossa. Então, é muito complicado, porque eu comecei a ver que se eu estudasse isso, eu conseguiria ter mais controle sobre esse resultado, né? Que eu vinha perdendo. Eu via os coloristas fazendo coisas e falando, nossa, como a pessoa mudou, a foto que eu fiz é outra completamente diferente, né? E isso estava me agoniando, assim, porque eu estava perdendo a autonomia, né? Então é delicado, assim, como que a gente encontra esse caminho de como fotógrafo para poder manter a autonomia do nosso trabalho com a mão do colorista depois que pode virar completamente, né? Aí eu estudei cor por isso, comecei a fazer, gostei muito, né? Continuo estudando, porque é um mundo muito complexo, muito vasto, né? Sim, Enfim, poderia ficar anos estudando. sim. E é isso, né? E Tô você aí. fez alguma pós, assim? Como é que é? Como é que é? Não fiz. Curso? Eu fiz Você é tudo eu autodidata? fiz. Então, YouTube tem muita coisa, né? Apesar de que a gente tem que saber filtrar, né? Sim. Mas eu estudei livros, comprei livros, né? Comprei, porque o livro eu acho que tem bastante.
a gente consegue confiar bastante, né, no conteúdo, porque YouTube tem de tudo, a gente nunca sabe, né? E algumas coisas do YouTube, mas muita coisa de livro. Comprei curso online também, já filmado, né? Assim que eu pude assistir. Também fiz algumas assinaturas de alguns sites, assim, de conteúdo, sabe? Que todo mês manda novos conteúdos. Então, fiz esse site, essa assinatura durante um tempo para poder ter acesso a esse conteúdo. E muita prática, né? Também praticando, né? É uma prática constante. Que Uma coisa. prática. E isso veio junto com a pandemia, essa tua vontade? Veio um pouquinho antes, veio Um um pouquinho pouquinho antes. antes. Eu também estava assim, outra coisa também que me motivou, que eu estava também nessa de, eu viajava muito, sempre viajei muito, né? E estava ficando muito tempo fora, assim, da minha casa, né? Eu estava pensando assim também que, talvez a colorização me proporcione um pouco de respiro, assim, de estar em casa, né? Poder administrar essa ausência que é difícil, né? A gente está sempre na estrada, assim. Tava meio que desgastante isso para mim. Entendi. Então veio junto, né? Que é o nosso lado, assim, na foto tem isso. A gente tá muito ausente, né? É difícil. Verdade, verdade, verdade. E o que que você teria a dizer às pessoas que têm vontade de estudar fotografia, direção de fotografia? A gente sabe muito hoje, tem pessoas muita gente não fez faculdade, né? Os grandes Uhum, diretores de fotografias, a maioria não fez faculdade de cinema, né? A gente teve esse privilégio de estudar, né, cinema, né? Todas as áreas a gente passou, né, uhum. estudando. E o que que você falaria para uma pessoa que tem interesse em trabalhar com Ixi, falaria tantas coisas, Simone. Falaria dicas, né? muitas coisas. Falaria primeiro para ter muita paciência, porque é uma trajetória, assim, claro que não para todo mundo, mas em geral é uma trajetória muito longa, né? Sim. Porque a gente eu, pelo menos, passei anos, passei 10 anos como assistente de câmera, sabe? Observando, né? Muita gente trabalhar. E, assim, o trabalho do assistente de câmera é puramente técnico, né? A não ser o foquista que tem ali uma participação um pouco mais narrativa. Mas passei anos, assim, como assistente, depois operando câmera segunda unidade. Então, assim, é uma trajetória longa, né? Em geral, para que ela seja sólida, assim, é uma trajetória longa. Depois, eu falaria para não ficar tão preocupado com qual é a câmera, qual é a lente, qual é a câmera, como que a câmera, sabe, que câmera é melhor, que câmera. Porque, assim, primeiro que hoje em dia as câmeras já estão tão boas, assim, que, sabe, não é isso que vai fazer o teu filme ser bom, não é a escolha da tua Blackmagic, não sei o quê, sabe? Não, não é a câmera que faz a foto ser boa, assim. Claro que é importante ter equipamento, super importante. Mas acho que o mais importante é realmente entender sobre o que se está se falando ali, né? Entender sobre o que fala aquela história, o que eu quero passar, o que eu quero transmitir. É um filme sobre coragem. Como é que se fala sobre coragem? Quem é, sabe, ó, como é que o espectador vai receber isso para ele? Como, né? E também assim, exercitar o olhar, né? Que é uma coisa que foi o que me trouxe para isso mesmo, que é de olhar o mundo e ver qual é o fragmento do mundo que me chama a atenção, né? Porque a gente está olhando em volta, tem 360 graus para olhar, e alguma coisa ali vai te chamar a atenção a ponto de eu querer recortar isso e fazer uma foto, né? Então, eu acho que essa é a essência que eu acho que as pessoas precisam ter com elas, né? Que o foto... E é isso que a gente faz, né? Escolher qual que é a perspectiva que eu vou mostrar, o quão distante eu tô disso, se eu tô perto, se eu tô longe, entender essas noções de que uma câmera perto não é uma lente fechada, sabe? A distância, a escolha da lente e a distância são coisas diferentes, falam coisas diferentes. Então, entender sobre a minha relação com o mundo também, né? Tudo isso conta, tudo isso fala, tudo isso dá perspectiva, assim. Então, eu acho que o conselho que eu dou para quem quer ser fotógrafo é aprender a ter isso mais apurado, né? Antes de qualquer coisa de equipamento. Porque no fim, o orçamento nunca vai te deixar ter a câmera dos sonhos, a luz dos sonhos, né? Assim, também é observar a luz também, né? Eu gosto muito da questão do quadro que eu vim, eu acho que
eu desenvolvi assim um apego com a luz um pouco mais tarde. Eu primeiro sempre tive uma preocupação maior com o papel da câmera mesmo, né? Da onde que está a câmera. Uhum. Mas também aprender a olhar para a luz, né? A gente aprende muito observando a luz, né? Como é que é a luz natural? Como é que é o comportamento do sol, né? E Uhum. hoje em dia eu tenho muito esse hábito, assim, quando eu tô na rua, eu tô sempre olhando, assim, a luz. Quando eu vejo uma luz bonita, assim, Uhum. que Deus mandou, eu falo, como é que essa luz tá? Como é que Deus montou essa luz? Aí eu olho assim, tá rebatendo aqui, tá rebatendo dali, né? É um prédio que tá rebatendo, que tá vindo aqui. Enfim, são os conselhos que eu daria, talvez, não sei. Sim. E deve ter cursos também, né? Assim, cursos livres de fotografia, né? A gente aqui na Derou Ah, estamos nos acho que tem, preparando né? para. Hoje em dia tem tanta coisa, né? Hoje em dia tem tanta coisa. Mas, esqueci de um terceiro conselho aí que eu daria, Pode que eu falar. aprendi muito nesses anos, que além de tudo isso que eu falei, eu acho que também tem uma questão de relacionamento humano que é muito importante, sabe? Eu vejo assim, muitas vezes eu vejo pessoas que estudam muito e que são muito talentosos e realmente têm assim uma habilidade muito grande, mas que não sabem se relacionar, né? Porque é muito difícil, a gente em geral convive muito tempo, por muitas horas, a gente passa fome junto, a gente passa sono junto, então vem toda aquela carga emocional do cansaço. E às vezes a gente tem muito apego ao que, né, assim, eu quero que a fotografia seja espetacular, mas às vezes para isso eu preciso abrir mão para que a direção de arte possa ter um trabalho melhor. Então, como que eu negocio isso sem sofrer, sabe? Uhum. Principalmente na ficção, né? Eu vejo muito isso na ficção, assim, as pessoas disputando, né? O técnico de som, pô, eu quero botar o microfone mais perto, mas essa tua luz aqui não tá deixando, tá fazendo sombra. E aí? Quem é que vai ceder, sabe? Então, eu vejo muito isso, assim, eu acho que esse autoconhecimento, né, da gente ver Sim. como que a gente se comporta, como que a gente cede, como que eu me sinto em relação ao filme, né? Eu vejo muita gente assim, o filme como se fosse, sabe, o filme da minha vida. No fim vai ser só mais um filme, sabe? Então, Uhum. relaxa, sabe? Sim. Então, acho Sim. que isso é essencial, é uma das coisas que eu vejo que realmente fazem um diferencial, sabe, no profissional. Essa Sim. flexibilidade, esse autoconhecimento. Sim. Uhum. Sim. É, realmente é muito importante, né? A gente que trabalha com equipe grande, quando está em ficção, né, principalmente, tem que ter esse equilíbrio, né? Esse autocontrole, né? É, Nos momentos mais tensos e difíceis, isso que você falou é. sobre conversar com o diretor de arte, né? O diretor falar, né? Olha, não está dando Enfim, certo, no fim, tem que ter assim, esse diálogo. o diretor no fim tá ali meio que para isso, né? Quando surgem Sim. esses impasses, assim, tipo, o quadro tá muito aberto e aí o microfonista não consegue botar o microfone, aí ele reclama. Aí a Sim. gente fala pro diretor, olha, a situação é essa, o que que tu prefere? Perder a foto ou Sim. perder o som? Aí ele que decida, né? Nossa. Ele que decida. Uhum. Então, assim, acontece essas coisas, mas é aí que eu vejo muita gente perder, assim, as estribeiras, assim, sabe? Ficar nervoso, Sim. porque todo mundo quer que o seu nome, seu trabalho seja impecável, né? Sim. Sim. Então, como fazer isso sem sofrer? Uhum. Como ceder sem sofrer? E Kiki, e você então teve essa experiência também de ser diretora, né? Você dirigiu a foto, dirigiu o teu filme, a Então, esse luta, né? filme eu tive, foi bacana, foi realmente, assim, foi diferente, porque é uma sensação boa, assim, por um lado, eu tive alguns amigos que me aconselhavam, né? Eu mandava alguns cortes e me falavam, tal. Eu tive algumas orientações. Por outro lado, eu tive assim uma sensação que a gente não tem normalmente, que é a liberdade de criar e fazer como eu quero, né? Então, assim, tudo eu pensei, sabe? Como é que vai ser o roteiro, como que vai ser, o que eu Sim. quero tirar, o que eu quero botar. Então, Uhum. isso me deu, assim, um prazer enorme de estar ali realmente decidindo tudo, sabe? Que às vezes a gente faz os trabalhos e nem sempre. Eu faço foto, né? Mas às vezes eu posso não gostar do corte, às vezes eu posso não gostar de alguma coisa que o diretor quis fazer. Então, Sim. ali eu tive, sabe, uma coisa assim de minha autoria mesmo, né? E foi muito gostoso, assim, apesar de que eu, assim, ainda gosto muito dessa ideia de estar trabalhando para o filme dos outros, né? Sim. Que eu gosto dessa, sabe, não necessariamente eu queira ter essa autonomia o tempo todo, né? Eu Sim. gosto de contribuir, sabe? Eu gosto de
receber um projeto no colo de alguém que quer falar alguma coisa e eu ajudar, olha, como que a gente vai contar essa história? Eu gosto dessa participação, é como se eu fizesse pontas, assim, eu sempre fazendo pontas no filme dos outros. Sim, Então eu gosto disso também, sim. né? Assim, cada um tem, cada situação tem o seu lado bom e o lado ruim, né? É verdade, é verdade. Mas foi diferente mesmo, assim, foi uma experiência bacana, desafiadora, né? Quando me perguntou qual Sim, foi o maior desafio, talvez esse tenha sido um desafio, sim. porque precisei meio que fazer tudo. Uma das coisas que eu não fiz foi a finalização do som, que Nossa, eu chamei um colega, que aí realmente eu não sim. tinha a menor, assim, capacidade de Legal. entrar nesse universo, é muita coisa, né? Enfim, aí passei pra frente. E Kiki, fala pra gente aqui, onde é que a gente assiste as tuas produções? Você coloca ali no YouTube, no Vimeo, onde é que a gente te acha? Então, os filmes, é difícil, assim, tem que me pedir, eu eu mando. Não, eu tenho um demo, né, ali no YouTube, onde tem alguns planos, assim, mas aí é muito com as produtoras, né? Nem Sim. tudo está disponível online, né? Alguns Uhum. filmes estão em algumas plataformas. Uhum. É, o curto, acho que o Selma Depois da Chuva tá online numa plataforma. É. Aí tem que ir buscando pelas produtoras, né? Ali no meu site tem os filmes que eu fiz, as produtoras, e buscar por aí, mas nem tudo tá disponível, né? Assim, Sim. infelizmente. Qual o Mas teu eu mando, se alguém site? quiser, eu Qual o mando. teu É site? kikkrieger.com.br. Ah, legal, legal. Quem quiser te achar, então, só, Tá lá, tá lá. né? Quem quiser chamar a Kiki para algum trabalho, direção de fotografia, né, É, Kiki? tá lá. É bom, né? A gente vê ali o teu material. Mas é difícil, né? Te confesso, eu tenho muita dificuldade nessa parte que incrível, né? De divulgação. A gente faz, e chega na hora de mostrar, a gente fica, É, ai meu Deus, que é, medo. é. Eu tenho mais medo de mostrar do que de fazer, eu acho. Aham, que nada, que nada. Mas então, Kiki, eu queria assim agora que você pudesse falar o que você pretende fazer nos próximos anos, nesse ano, né, que a gente está começando, 2022, tem muitos projetos. Como é que está Tem. aí o teu processo? Conta um pouquinho. Então, assim, a pandemia deu uma paralisada, eu tinha várias coisas, né? E agora tá tudo meio que retomando ao mesmo tempo, sabe? Então, eu tô Uhum, num momento bom, né? De bastante sim, trabalho, assim. Tem um curta que a gente fez, documentário, que a gente gravou agora no fim do ano, que tá em processo, vai entrar em processo de finalização. uhum, Tem um curta que a gente vai rodar em março agora, no final de março, que é de ficção. legal. Tem uma série que eu vinha fazendo com a Plural, de documentário, que é para TV, de 13 episódios, que tem bastante viagem. A gente vai viajar agora em março, vou para o Pará, vou ficar 12 dias no Legal, Pará. delícia. Tem alguns projetos do Aldir Blanc, né? Que, assim, tem um projeto que eu fui contemplada no Aldir Blanc, só que aí é de foto fixa mesmo. Sim, Ainda não posso falar muito, mas, imagina. em abril ele vai estar aí divulgado. Legal. Tem alguns outros projetos do Aldir Blanc de parceiros que eu estou fazendo. Tem bastante coisa, assim, esse ano. Que mais? Tem um projeto de longa que eu vou fazer, que vai ficar pro ano que vem, eu acho. Uhum. E, enfim, tem coisas aí pela frente. É, né? Parou, mas agora está voltando aos poucos, Ah, e né? agora tá voltando, tô tendo Precisamos, que né? me desdobrar em várias para conseguir Sim, fazer. Mas é bom, né? Assim, fico sim. feliz. Porque aí a gente, enfim, pratica bastante, né? A fotografia é essa prática constante, né? Eu fiquei Sim. agoniada de estar parada. Eu achava que eu não ia, quando eu voltasse, eu não ia saber fazer nada, sabe? Tipo, ai, acho que eu não vou saber voltar mais a trabalhar Que coisa, depois né? desse tempo. É, eu tô morrendo de vontade de entrar no set. Nossa, não vejo a hora também. Mas a gente também tá segurando um pouquinho mais. A Tá gente difícil, assim, eu vejo as produções ainda estão voltando, mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque, por exemplo, tinha um trabalho agora de uns colegas, eu não ia poder fazer, porque a minha agenda não estava dando. Oi, Esse... Kiki. Congelou sua Oi, imagem. Oi. tá, voltou? Oi, Foi a voltou. internet, será? Voltou. Eu vejo assim, as produtoras assim, é difícil para elas, porque essa coisa da Covid, né? Aí todo mundo tem que testar e às vezes tem toda uma programação e alguém testou positivo e aí fica assim, sabe, ter que cancelar, tem que adiar, é um custo, É né? tenso, né? Ai, tá travando, né? Sim.
Nossa, nem tá dando umas travadinhas. Mas a Tá, gente já mas tudo está bem, quase eu tô aqui. encerrando aqui. Tá bom, tá Por bom. favor, internet, nos deixe em paz para a Nos gente deixe dar tchau, finalizar e pelo deixar menos, né? gravado, né? É. Ai, Ai, queria agradecer o pessoal que Kiki. está aí comentando, ó, até o Fábio Burtim, não sei se Ó, ele ainda está aí, querido, um abraço para ti. O isso. Clóvis, eu vi que comentou, a minha prima Karen, tá. Legal, legal. Marcão também tá aí, Marcão tá Marcão também aí. vai participar, né, Vai, Marcão? vai. Era para Semana ele que estar vem é aqui. tu, Marcão. É. Eu vou- Deixa ele que Tá, ele já deixa. tá na nossa É. lista aqui. Ei, Kiki, só mais uma última pergunta. Quando você monta a sua equipe, a sua equipe normalmente também é mista ou você tende a chamar mais as mulheres para te fazer assistência, para fazer assistência para você quando você é Olha, diretora? assim, é claro, né? Assim, eu tento fazer uma equipe mais equilibrada, né? Às vezes Né? é possível, às vezes não é. Às vezes a gente acaba, tipo, tem questões de orçamento, então às vezes eu vou chamar um foquista homem porque também ele tem a câmera e vem junto, às vezes tem essas coisas, né? Mas eu tento, assim, sempre dar uma. Eu tento sempre ter pelo menos uma oportunidade para alguma menina fazer um estágio de assistente de câmera, sabe? Pelo menos Sim. assim, porque eu sinto falta de meninas assistentes, realmente, sabe? Foquista, aqui a gente ainda tá. Tem algumas meninas, mas assim, ainda estão se desenvolvendo, precisam treinar, então eu tento, assim, colocar, sabe, uma estagiária, alguém para pelo menos estar junto ali aprendendo, né? Eu me preocupo muito, assim, com essa questão de formação, sabe? Acho bem importante. Acho que a Sim. gente precisa, nós que já estamos ali atuando, dar essa porta de entrada, como fizeram comigo, né? Eu tive essa oportunidade, então eu tento passar isso para Sim. frente, né? Nem sempre dá, Que nem sempre legal. as produções É, permitem, mas em geral é uma preocupação que eu tenho sim. tido. Legal. Kiki, que delícia falar com você, Foi viu? bom, não foi? Eu Prazer te enorme. agradeço. Nossa, passou tão rápido. Eu tô olhando aqui a hora. Eu É? falei, gente, já vai dar. Como assim? Já tá quase passou uma hora. Já estamos a 20 e Já, meu 51, Deus. né? Assim, muito bom falar contigo. É muito Obrigada bom pelo saber que convite. você está aí na fotografia, direção de fotografia. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar juntas o mais breve possível. Tomara. Será um prazer, assim, ter. Obrigada, tá, Simone? Nossa, um prazer enorme estar aqui Valeu aí. contigo. Tá bom? Você pode se despedir Um então aqui do abraço, nosso então. público, né? Obrigada, pessoal. Eu não consegui ler muito assim, mas espero que tenha sido proveitoso. Foi ótimo, Tá Kiki. bom? Então, um beijo bem Valeu, grande para obrigada. ti e vamos nos Pra ti falando, tá também. bom? Um Vamos beijão. lá. Como é que eu Até saio mais. aqui agora? Não sei sair. Imagina, um beijo, Ai. querida. Valeu.